Fala galera Smart, sejam todos aí muito bem-vindos. Mais um Smart Responde. Galera que vai entrando aí, já chama aí a parente, um amigo, um familiar, o tio, o avô, a avó, para participar da live, que com certeza pode sair parceria aí, pode sair arrematação em conjunto, e vocês, depois que descobrirem aí essa forma de arrematar em conjunto, vocês vão ficar aí maravilhados. É fantástico o resultado que o trabalho em conjunto ele dá, né? Isso aí, galera. Então, qual é o propósito aqui? Toda terça e quinta, lives de pergunta e resposta. A gente abre a caixinha durante a semana e a gente consolida as perguntas, a gente responde hoje e responde também pergunta ao vivo aqui. Então, quem tiver alguma pergunta, já coloca aqui que eu vou responder. Eu vou alternar entre a pergunta que foi feita durante a semana e pergunta que foi feita aqui na caixinha, né? Ontem tivemos aí a segunda aula lá da imersão da mentoria Smart, sucesso total aí, mais de 2 horas de conteúdo de qualidade, a galera até o final lá, mais de 10 horas da noite lá, a galera assistindo ali e, pô, conteúdo muito bom, a galera elogiou demais, conteúdo na prática, né? O que a gente vivencia no dia a dia, mostrando ali casos reais, problemas reais que a gente superou, não só, leilão não é só uma coisa boa, tem alguns problemas sim, é óbvio que tem, mas nada demais que deva ser superado, né? E ao final, nos últimos 10 minutos, vou abrir para quem quiser entrar ao vivo aqui, tirar alguma dúvida. Bom, primeira pergunta, Rivaldo Oliveira 01. Qual seria o ponto mais importante para ler no edital? Li e fiquei perdido. Muita informação. Excelente pergunta. Tem muita gente que participa de leilão, não leu o edital. Aí não tá sabendo nem o que está acontecendo. É como você ir para uma partida de futebol sem saber as regras do jogo. Você tem que saber a regra do jogo antes do jogo começar. Você não pode, depois que o jogo já começou, falar, mas eu não sabia da regra. E onde estão as regras do jogo leilão? As regras do jogo do leilão estão no edital. Então, tenha muito cuidado ao ler o edital. Não leia ali de forma desesperada, de forma descuidada ali. É importante ler demais. E tem coisas que são mais importantes ainda que não pode ficar de fora da sua análise. Quais são elas? Primeira coisa, que é um dos maiores medos aí dos arrematantes, né? Responsabilidade pelas dívidas de IPTU e condomínio. Vai estar no edital. O edital ele tem que ser claro ali, dizendo se o arrematante responde ou não por eventual dívidas de IPTU e condomínio. Então você já busca lá, já olha o edital, tentando identificar essa responsabilidade. Achei, e tá bem claro, né? Tá aqui, ó, Mendes Regina falando que a dificuldade é levantar os débitos de condomínio, exatamente. Tem que identificar os débitos, tem que ver no edital se esse débito de condomínio é responsabilidade do arrematante ou não. Então a primeira coisa que você verifica no edital é isso. A segunda coisa que importante, a questão do prazo de formas de pagamento, né? Se é à vista, se é parcelado, se pode ser financiado, se você tem que pagar em 24 horas, se você tem 48 horas para pagar, como é que se dá essa forma de pagamento? Vai estar lá no edital também. E voltando aqui à questão da dívida de IPTU e condomínio, nem sempre o edital vai estar claro lá. Seria ótimo, né? Seria muito bom se tivesse um edital padrão no Brasil inteiro aí, para evitar aí diversos editais que a gente vê aí que não tem um mínimo de qualidade. Tem edital que é meio confuso. Na hora que estiver confuso sobre a responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio, você, arrematante Smart, não vai participar de um leilão com dúvida. Jamais. Aí você pergunta lá ao leiloeiro de quem é a responsabilidade para tentar formalizar essa informação, né? Então, outra coisa aqui é a questão da parte jurídica, né? Você tem que analisar também se no edital constam ali as informações que podem trazer algum prejuízo para o arrematante em relação ao imóvel. Por exemplo, eventuais ônus e gravames no imóvel. Tem penhora na matrícula? Tem arresto? Tem indisponibilidade? Tem algum outro ônus ou gravame? Tem um contrato de locação lá registrado com cláusula de vigência? Tudo isso tem que estar mencionado no edital. Então o edital ele tem que ser límpido, claro, transparente. Ele não pode omitir informações de forma alguma. Se ele deixar de citar uma dessas informações, ele pode ser até questionado ali judicialmente, porque ele não está atendendo o propósito ali de uma venda clara, limpa, né, transparente. Ele tem a boa fé ali de mostrar todas as informações
relevante, né? Não é informação inútil. Informação relevante tem que estar no edital. Então, tem que se ater a essas questões. Por exemplo, questão de evicção. Evicção é o seguinte: você compra um imóvel em leilão. Está comprando, pode ser, muito raro, mas pode acontecer, de ter uma ação em andamento questionando a propriedade desse imóvel. Ah, esse imóvel não é do banco. O banco está levando a leilão, mas tem uma ação judicial dizendo que não é do banco. E essa ação, dependendo do caso, ela pode ter sucesso. E o banco perder a propriedade do imóvel que ele está te vendendo. Então, nesse caso, aí cabe o direito aí da evicção, né? Você recebe seu dinheiro de volta ali, corrigido. Então, o edital ele vai dizer qual é a regra dessa situação, como é que funciona, o que ele vai devolver, quais são as condições, se eventuais benfeitorias que você fizer ali no imóvel, se ele devolve ou não, em regra não devolve. Então vai estar lá no edital também a cláusula de evicção. Então ter muito cuidado a esse aspecto aí da evicção, né? Então, recapitulando, no edital você olha dívidas de IPTU e condomínio, olha também a forma de pagamento, prazos de pagamento e olha também eventuais ônus e gravames e ações judiciais que possam envolver o imóvel. Se tem uma ação judicial envolvendo o imóvel, tem que estar citada ali no edital, mas nem sempre está citada. Então, cabe um trabalho extra aí do arrematante de diligenciar, né, de buscar essa informação fora aí do edital para você ficar cercado aí e ter certeza e segurança jurídica da arrematação que está fazendo, né? Segunda questão aqui, Natália Dalbianco. Posso oferecer um valor menor na venda direta da Caixa? Uma pergunta muito comum. Então vamos lá. Antes de chegar na venda direta, o que acontece? O imóvel, você comprou lá financiado, deixou de pagar, você é intimado a purgar a mora ali no prazo de 15 dias, não purgou, em 30 dias consolida a propriedade, o imóvel vai para a mão do banco, o banco é obrigado por lei a levar a primeiro e segundo leilão. Judicial não, extrajudicial, né? Primeira praça e segunda praça. A primeira praça vai pelo valor previsto no contrato, normalmente o valor de avaliação, né? Ou o valor da base de cálculo do ITBI, dos dois o maior. E na segunda praça pelo valor da dívida mais encargos. Perfeito? Aí passou a primeira praça, passou a segunda praça, né? Praça igual leilão, ocorreram os dois leilões obrigatórios de lei, não teve interessado, não teve arrematante. Aí o imóvel passa a ser 100% do banco. O banco não tem mais obrigação de vender e de fazer nada, seguir lei não, acabou, o imóvel é dele. Aí o que ele faz? Como não propósito, atividade fim de banco, ter imóvel, ele vende esse imóvel na chamada venda direta. Na Caixa, ela coloca lá o preço dela e é aquele preço, não tem preço mínimo, vou dar um valor abaixo, vou negociar. Com outros bancos você até consegue fazer proposta e às vezes comprar aí no valor mais baixo, quando não tem arrematante, porque eles são da iniciativa ali privada, né? Não tem nenhuma relação com o governo. A Caixa, por ter relação com o governo, mesmo sendo ali essa atividade privada, né? Mesmo sendo privada, mas com o vínculo do governo e com a finalidade pública da habitação, através do programa de habitação, sistema financeiro habitacional, ela não pode quebrar a regra ali e vender do jeito que quer. Ela não tem essa autonomia que os bancos privados possuem. Então você não consegue. Nunca vi ninguém conseguir faz proposta lá, mas tem que ser pela regra mínima e pelo valor mínimo que consta lá. Valor abaixo desse não vai conseguir, né? Mendes Regina Helena pergunta, né? Tô de olho em um apartamento, mas não consigo o contato da administradora. Me ajuda aí. Então vamos lá. Você quer levantar a informação da dívida de condomínio. Então, o primeiro passo é tentar identificar o síndico, né? A gente sabe aqui que existem sites na internet que você consegue informação dos moradores, dos ocupantes, através do endereço. E outra coisa, não conseguiu o contato do síndico, você pode tentar um contato também com o vizinho. Se você conseguir o contato do vizinho, o vizinho te leva ali até o síndico. A administradora, normalmente você acha na internet, jogando lá o endereço do imóvel, o nome do condomínio, normalmente acha, às vezes não acha. Não achou nenhum dos casos? Uma outra alternativa ainda, se é um condomínio aí, normalmente tem ação judicial em andamento cobrando cota condominial, se está em atraso. Aí você pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado se existe alguma ação de condomínio em andamento pelo CNPJ do condomínio, identificou a ação, baixa o processo, lá na petição inicial vai ter lá a identificação
do síndico. Aí você pega os dados do síndico, entra em contato com o síndico. Então sempre tem aí uma alternativa. Último caso, aí vai até o imóvel, conversa com o porteiro, pega o dado lá do síndico, da administrador. O imóvel é outro estado. Não tem problema, galera. Não é desculpa para arrematar imóvel ser longe. Paga alguém lá, um diligente, um despachante, um motoboy para ir lá, coisa simples. Vai pagar 30, 40 reais e vai ter essa informação. Então, tem alguns casos que tem mais dificuldade em conseguir informação, tem outros que é mais fácil, mas o arrematante smart ele não desiste. Se é interessante, se o negócio ele corre atrás, é exatamente isso, esse esforço extra, essa informação que não está transparente, que não está no edital, que não está fácil para todo mundo, que vai te diferenciar. Quanto mais informações você tiver que não estão públicas para todos, você tem mais chance de arrematar esse imóvel em vantagem, ou de deixar de arrematar, que às vezes você tem uma informação ali que realmente não é interessante o investimento, que ninguém tem. Então você deixa de participar aí do imóvel porque você tem uma informação extra, né? Daniel perguntando se todos os imóveis eu consigo financiar. Vamos lá, financiamento é só em leilão extrajudicial, de banco. Leilão da justiça é só o parcelamento, que não tem juros, você paga aí 25% de entrada e o restante é até 30 vezes, só com a correção monetária da prestação. Agora o financiamento é no leilão de banco. Mas são todos? Não, o banco ele decide ali qual imóvel, ele tem os critérios dele de qual imóvel ele vai financiar ou não. Então não são todos, mas grande parte aí aceita financiamento sim. Você pesquisa, você vai estar lá no edital, então você baixa o edital, vê. O edital pode ser padrão dizendo todos os imóveis aqui são financiados ou não. Ele pode estabelecer que alguns imóveis dentro de algum requisito do banco aceita financiamento e outros não. Então aí mais uma vez a importância, né, de ler o edital. Vai estar tudo no edital. A regra do jogo tem que estar no edital. Se não estiver ali, o edital está falho. Tem que ter informação muito importante, né? Vamos lá, galera. Fernando Viegas. Falta de averbação dos 2 leilões negativos pode gerar nulidade? Jamais. Isso aí é algo procedimental que vai constar na matrícula do imóvel. Isso não é algo relevante, é apenas uma informação. Teve o primeiro leilão, teve o segundo leilão. Não apareceu ninguém, não teve nenhum vencedor. Qual é o procedimento? O banco deverá averbar, levar para a matrícula do imóvel essa informação. Ele vai lá juntar os editais dos leilões, a informação do leiloeiro lá com o auto de leilão negativo, dizendo no dia tal teve o leilão e não teve interessado. Vai juntar e vai averbar essa informação na matrícula. Ela é importante para você registrar depois. Você não registra, você não consegue o registro na matrícula se não constar a averbação dos leilões negativos, mas ela não gera nulidade. E muitas vezes os bancos em venda direta têm passado essa responsabilidade para o arrematante. O banco não quer ficar com burocracia de ficar indo em cartório, averbar a informação, não. E muitas vezes ele passa isso para o arrematante, mas não é nada demais, não é nada de outro mundo que requer um trabalho fora do normal, não. Coisa simples, o arrematante consegue averbar essa informação, vai ter que pegar os editais anteriores, vai ter que pegar o auto de leilão negativo para averbar lá na matrícula para poder registrar. E não registra se não tiver constando ali que já ocorreram esses 2 leilões negativos, né? Bom, essa semana a gente divulgou a informação aqui no nosso Stories, muito importante, que teve vários comentários, né, sobre o ITBI. O ITBI é o imposto ali de transação municipal, né? Quando você compra ou vende imóvel, é tributado, tem que pagar ali um imposto municipal. E esse imposto, a base de cálculo dele, em regra, numa operação comum, é o valor da avaliação de mercado do imóvel que a prefeitura faz. Então, é uma informação relevante na sua análise mercadológica, né? Se você vai fazer ali uma análise financeira, você tem que ter em média o valor de mercado que esse imóvel vai ser vendido, para você ver se ele é lucrativo ou não. Então, essa base de dados com informação das transações de TBI é muito relevante, te ajuda nessa atividade. Tiveram 2 perguntas aqui sobre isso, né? Da Carolina M. Carol Mac. Como verificar os valores de ITBI nas prefeituras, referente a outras transações que não a minha. E o Gerson Rocha, como consigo os últimos valores de ITBI pagos em transações de um condomínio. Então as prefeituras, elas em regra disponibilizam essas transações.
Belo Horizonte disponibiliza no site da prefeitura, São Paulo também disponibiliza a transação, Rio de Janeiro não tenho certeza se disponibiliza um documento consolidado com todas as transações, mas você consegue identificar pelo número da inscrição do imóvel ali o valor de avaliação dele para fins de QBI. Então a maioria das prefeituras grandes disponibilizam. Prefeitura menor disponibiliza? É pouco provável, mas nada impede de você entrar em contato com a prefeitura, principalmente lá com o setor da Fazenda, né, Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Finanças, e levantar essa informação. Pergunta se eles têm essa informação, se eles podem passar. É mais fácil obter nos grandes centros, nas grandes cidades, capitais, mas pequena pode ser que tenha, pode ser que se libere, mas tem que entrar em contato para obter essa informação. E é muito importante, né? Porque você pega ali, bota o endereço do imóvel, filtra pelo endereço, é um prédio. Aí você vê todas as transações que ocorreram naquele imóvel, naquele prédio, né? O apartamento tal foi vendido em 2020 por valor tal, em 2021 outro apartamento foi vendido. Então você já tem uma referência para verificar o que o mercado está pagando pelo imóvel, né? Qual o valor ali, um valor que dá uma liquidez para vender o imóvel de forma rápida, né? Vamos lá, Rafael Farias. Comprar um imóvel ocupado é muito difícil tirar esse morador? Até quanto tempo conseguimos entrar para esses imóveis? Essa pergunta aí eu acho que é um dos maiores traumas aí de quem está entrando nesse mercado, né? Um dos maiores receios, até porque ela vem viciada daquela crença, lenda de alguém falou, de que alguém comprou o imóvel muito tempo em leilão, que pegou o imóvel, o morador ficou lá 2, 3, 4 anos, que nunca saiu. Por que acontece isso? São os vieses negativos, né? A informação negativa, ela cresce violentamente, ela se espalha e às vezes ela é tida como referência. E aí não é a realidade. O que foge ao comum vira notícia. E às vezes um caso isolado por uma série de atrapalhadas e de coisas que se o arrematante tivesse identificado antes, ele nem participaria ou ele tomaria outra atitude, gera essa crença, gera um fato isolado que repercute todo e a galera acha que isso é normal. Não é normal. A desocupação, galera, é muito tranquilo. Estamos rodando aí com leilão há vários anos, nunca tivemos um imóvel que passou mais de 5 meses para ser desocupado. Nunca tivemos problema. Esse que levou mais 5 meses foi por causa da pandemia. Na pandemia estava aí com restrição para cumprir mandado, né? Os oficiais de justiça não podiam cumprir, então demorou um pouco mais. A regra é que em 90% das vezes você vai ter essa desocupação de forma amigável. Você tem que negociar, você não tem que buscar a justiça de cara. É bobeira, é besteira, é o caminho errado. Tenta negociar a pessoa que está lá, se coloque no lugar da pessoa, tente facilitar a vida da pessoa para ela sair também. De repente ela tem móveis planejados lá, você compra os móveis, de repente você ajuda aí na mudança, paga de repente 2, 3 aluguéis numa moradia nova. Tem que verificar o que você pode fazer para facilitar isso. Então, uma negociação amigável, normalmente você consegue de forma rápida. Rápida é o quê? 1 mês, 2 meses? Não passa disso. Teve imóvel aqui que a gente desocupou aí em menos de 1 mês e vendeu no mês seguinte. Mas não deu certo. Tem vezes que não dá certo. O cara que está lá ele não é obrigado a sair. Às vezes ele fala, não vou sair. Não quero negociar, vou ficar. Então, nesse caso, você vai ter que entrar com a ação de admissão na posse. Mas não é nada demais, galera. Não é uma ação que vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, é um negócio que vai resolver em 2, 3 meses. Por quê? A lei protege o arrematante. A lei visa facilitar o financiamento. Quem está ganhando dinheiro com o financiamento? Banco. Quem faz o lobby para aprovação da lei? Banco. Acha que eles vão aprovar uma lei de forma que ele não vai conseguir depois se desfazer do imóvel, tirar o morador de lá? Jamais. Então a lei favorece o banco. E de tabela favorece o arrematante. O arrematante compra com base na lei. A lei diz lá que será concedida a desocupação de forma liminar em 60 dias. Não houve nem a outra parte. O juiz já senta a caneta lá e manda desocupar e dá prazo. E multa diária ali se descumprir. Então, quebrem essa crença limitante de que a desocupação é algo absurdo, é muito problemática, o cara vai ficar lá vários anos. É mentira, isso é lenda. Pode ter um caso ou outro excepcional que já estava flagrante ali, que teria algum problema, o arrematante não fez um trabalho prévio antes e criou uma dificuldade. Mas isso é exceção da exceção, e a exceção não é regra, galera, porque a galera pega uma exceção, um caso excepcional
e trabalha aquilo como regra. Não é verdade. Já estamos aqui, sei lá, perdi a conta de quantos imóveis a gente já arrematou, nunca tivemos problemas com desocupação. Todos saíram por bem ou pela lei, não é mal, é lei, pela lei, ou saiu por bem ali, amigável, ou saiu cumprido a lei que estabelece ali o procedimento. Então não se preocupem com isso, se preocupem sim, mais do que isso, em fazer boas aquisições de imóveis lucrativos, imóveis que tenham liquidez, imóveis que sejam, que te tragam um retorno rápido, que você consiga vender rápido sem nenhum problema. Então não se preocupem muito aí de forma a te imobilizar, deixar de entrar no mercado por uma crença aí limitante, né? Patrícia Franca, tenho interesse em arrematar um imóvel, como proceder? Bom, pela pergunta está começando agora. Então, primeira coisa é conhecimento. Eu vejo muita galera no desespero de arrematar rápido. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Eu tenho que arrematar, eu tenho que comprar. Não é assim. Você primeiro adquire o conhecimento de forma consistente, depois você arremata com segurança. Não adianta arrematar de qualquer jeito e não ser uma arrematação segura nem lucrativa. Então busque o conhecimento. Conhecimento está bem difundido hoje. Na internet tem muita coisa boa. Tem coisa ruim também? Tem, mas tem que saber filtrar. Mas tem muito conteúdo de qualidade. Nós temos aqui live toda terça e quinta. Temos conteúdo lá no nosso YouTube. Tem outros canais também que divulgam leilão de imóvel. Então busque conhecimento. Comece pelo mais simples, né, que são os leilões extrajudiciais da Caixa Econômica Federal. E dentro dos leilões da Caixa buscar a venda direta, que é mais simples ainda, que você não tem responsabilidade por dívidas de IPTU e condomínio, que você pode financiar, que você pode ter a assessoria ali de um corretor credenciado da Caixa para te orientar. Então é muito fácil. O leilão da Caixa da venda direta é muito simples. Então, com um pouco de conhecimento ali, de dedicação, você já tem condições de comprar em leilão da Caixa. Depois que você já pegou esse conhecimento básico, já fez sua primeira arrematação, aí você pode também partir para um leilão judicial. Nada impede aqui de ir direto para o judicial. Tem pessoas que têm a capacidade de aprender rápido, de entender, mas para amadurecer o conhecimento, eu sugiro que comece ali pelo básico, pelo mais fácil, e vá consolidando o conhecimento e depois migra para o leilão judicial. Mas não tenham desespero, gente, em arrematar é uma oportunidade muito boa. Galera, oportunidade muito boa está surgindo o tempo todo. O leilão tem hoje, tem amanhã, vai ter sempre, daqui a 10, 15, 20 anos, sempre vai ter leilão. Sempre vai ter financiamento, sempre terão imóveis sendo retomados, sempre vai ter dívida, vai ter ação judicial, vai ter imóvel sendo penhorado. Então, não se desesperem. Se vocês ainda não estão no ponto, aprende com tranquilidade, consistência, e depois sim, depois que você já entende todo o procedimento, aí sim você faz ali a arrematação. Mas não tenham desespero. Vou arrematar amanhã. Por que amanhã? O mundo vai acabar depois? É uma promessa? Não, então faz com calma, com tranquilidade. JN Santana. É uma regra o leiloeiro disponibilizar a matrícula do imóvel, mesmo que muitas vezes sabemos que não é mais atualizada. Porém, é uma regra. Não existe uma previsão ali, é obrigatório disponibilizar, mas favorece, né? É o bom senso. Na maioria das vezes tem, 90% aí dos casos tem a matrícula lá atualizada. Uma vez ou outra ali não tem, quando não tem, se você entrar em contato com ele, provavelmente ele vai te disponibilizar. Mas uma coisa muito importante, né, que você até comentou aí, da matrícula atualizada. Não pode você basear a sua análise nessa matrícula que está lá no site do leiloeiro. Essa matrícula às vezes tem 4, 5, 6 meses, às vezes tem mais, às vezes tem quase um ano ali. E nesse período é um período razoável para ter alguma alteração relevante no imóvel. Pode ter entrado lá na matrícula um bloqueio de matrícula, dizendo não entra nada na matrícula, ninguém compra, ninguém vende, uma penhora, uma indisponibilidade, algum outro ônus ou gravame, um contrato de locação com prazo de vigência foi averbado na matrícula. Então é importante você pegar a matrícula atualizada. Decidiu ali, fez a viabilidade financeira, tá ok, fez a análise jurídica, eu vou entrar. Então, antes de entrar no leilão, baixa a matrícula atualizada para verificar qual é a situação real do imóvel, porque pode ter acontecido alguma coisa nova ali e você não estava sabendo. Mas depois que eu arrematar eu posso questionar alguma coisa? Pode, galera, mas sim, para que deixar o problema acontecer para resolver? Resolve ele antes, não deixa nem acontecer. Já tira a matrícula atualizada para verificar se tem algum problema que surgiu na matrícula ali que não constava na matrícula anterior que foi disponibilizada, né? Dilma Perucci. Imóvel não arrematado em segundo. É possível fazer proposta?
então não foi arrematado aí no segundo leilão, pergunta se é possível fazer proposta. Proposta sempre é possível, né? Agora, se ela é cabível, se ela vai ser aceita, é outra coisa. Vamos lá, no leilão judicial, vamos focar agora no judicial. Tem a primeira e a segunda praça, não teve arrematante, você pode fazer proposta? Pode. Pedir é de graça. Você vai peticionar no processo, vai fazer a sua proposta, o juiz vai verificar se as partes estão de acordo, né? Tem lá o autor e tem o réu, né? Exequente e executado. O juiz vai pedir às partes que se manifestem se estão de acordo com a proposta. Estando de acordo com a proposta, ele vai homologar a proposta. Agora pode ser que o juiz de cara fale, não vou nem olhar nada. Não pode. Ele fala, não pode porque tem que ter transparência, tem que ter concorrência, é um ato público, não pode fazer nada aqui por baixo do pano. Tem que ser com edital, com leilão aberto a todos. Então tem juiz que indefere de cara, tem juiz que chama as partes para se manifestar se estão de acordo ou não, elas estando de acordo, ele homologa e é válido. No leilão extrajudicial, pode fazer proposta? Pode. Agora é mais fácil essa proposta ser aceita nos bancos privados, né? Banco Santander, Itaú, Banco do Brasil, agora Bradesco, Caixa Econômica, já falei aqui numa pergunta anterior que não adianta fazer proposta ali, porque é aquele preço, eles têm um procedimento a ser seguido e dificilmente vão aceitar, né, uma proposta aí abaixo do valor que está ali previsto para a venda direta, né? Vamos lá, Andréia Bonfim pergunta, né? A não venda dos imóveis com 2 leilões negativos influencia no valor em um próximo leilão? De certa forma, sim, né? O banco ele quer vender o imóvel. Se ele levou a primeira praça por um valor, levou na segunda por outro valor e não vendeu nessa segunda, provavelmente numa venda direta ele vai baixar esse valor, né? Porque senão ele está perdendo tempo ali com um leilão que não vai dar interessado. Se ele não vendeu na segunda etapa ali por determinado valor, obviamente que na teoria, né, ele não venderia pelo mesmo valor de novo, teria que baixar o valor. Mas não existe uma regra, o banco não é obrigado a seguir regra. Ele vai ser o proprietário do imóvel, já passou o primeiro e o segundo, ele faz o que ele quiser, ele pode nem vender, ou ele pode botar um valor mais alto, mas em regra ele coloca num valor abaixo do valor do segundo leilão. Mas depende também qual foi o valor do segundo leilão, então varia demais. Marcos Jacobi pergunta qual é a sequência, né, do procedimento aí de leilão. Primeiro leilão, segundo leilão, venda direta, licitação, seria essa sequência? É basicamente isso, né? O primeiro e segundo leilão é obrigatório, está na lei, o banco tem que fazer e tem que respeitar o preço que está ali, não tem esse negócio de lance condicional, igual o Santander faz numa venda direta, tem que seguir a lei. Cumpriu o primeiro e segundo leilão, beleza, fechou ali o que está previsto na lei. Aí o banco tem autonomia para fazer o que ele quiser. O que ele tem feito? Pode fazer o que chama de licitação aberta aí, né, na Caixa, né? Que já é uma terceira praça, que não tem mais vínculo com a lei da alienação fiduciária, que tem leiloeiro e tem regra própria ali que o banco estabeleceu no edital. E a venda direta, basicamente, a venda direta é um genérico, venda direta, é o banco vendendo para o interessado, sem ter vínculo com a lei da alienação fiduciária. Então a licitação aberta é uma forma de venda direta. Agora a Caixa chama venda direta aquela venda lá que você entra lá, que não tem a licitação aberta nem nada, é só ir lá, tem um cronômetrozinho ali, ou rolando, né, com 7 minutos, né, que tem a venda direta online, ou que já está zerado ali, o primeiro que der o lance arremata. Então esse seria o procedimento. Depois que fez o primeiro e o segundo, o banco vende de qualquer jeito, licitação aberta, tem o leiloeiro intermediando a negociação, né? Bom, Igor Borges, como consultar os processos que o imóvel tem? Você vai consultar pelo CPF ali do devedor. Tá ali no leilão extrajudicial, né? Ou no leilão judicial, você vai pegar o CPF. Eu digo CPF porque consulta pelo nome, pode ter homônimo ali, pode dificultar. Então consulta pelo CPF no site do Tribunal de Justiça, né? Se for aí leilão da Caixa, tem que ver da Justiça Federal, buscar processo da Justiça Federal envolvendo imóvel. Normalmente você já fecha tudo. Quero expandir, joga também lá, tem sites que consolidam essas buscas, né? Escavador, Jus Brasil, coloca o nome da pessoa, ou normalmente às vezes o nome da pessoa entre aspas no Google, você já acha muita informação relevante ali, vem editar de leilão, vem a lista de processos que a pessoa está envolvida. Então hoje não tem desculpa para
não identificar ação em nome do devedor. Tudo hoje está na internet. A vida de todo mundo hoje, infelizmente, ou felizmente, né, depende da ótica aí, está exposta na internet, né? Werley.tais. Qual site para ver os anúncios dos leilões? Então, você tem que olhar primeiro no seu estado, na junta comercial. A junta comercial é o órgão ali que vai regulamentar ali a atividade do leiloeiro e vai cadastrar os leiloeiros. Então, todos os leiloeiros do seu estado tem que estar cadastrado ali. Aí você entra no site da junta comercial, verifica quais são os leiloeiros habilitados e vê quais são os sites deles. Então, aí você faz o acesso. Tem sites que são de alcance nacional aí, né? Tipo Zuckerman, Mega Leilões, Superbid, tem leiloeiro grande que pega o Brasil inteiro, tem leiloeiro menor ali que atua só no seu estado ou numa área específica. Então, o primeiro passo é esse, identificar se o leiloeiro está cadastrado ou não ali na junta comercial para arrematar de realmente quem tem a competência ali, a habilidade, a habilitação, né, para exercer a atividade de leiloeiro. Fernando Henrique. Sempre é bom esperar a venda direta ou avaliação? Se for o caso de oportunidade, arremata no segundo leilão. Galera, o bonde só passa uma vez. Aquela velha máxima, cavalo selado passa uma vez ali, você tem que pegar. Eu vejo muita galera achando, na primeira, é raro, né? Mas acontece, às vezes no primeiro leilão, por erro de defasagem da avaliação, já é uma oportunidade. Aí o cara, não, mas o segundo tem 50% de desconto, eu vou pegar no segundo. Aí todo mundo tem essa ideia. O que acontece no segundo leilão é tão disputado que o preço é maior do que no primeiro. Acontece demais isso. Então, galera, identificou oportunidade na primeira venda? Arremata logo, não fica dando possibilidades aí pro azar, para estatística não. Ele já é lucrativo, é ótimo. Aí a ganância, não, mas eu vou pegar ele melhor lá, vai. Não vai não. Se você acha que vai, nesses casos aí, são raros, né? Mas acontece, na primeira venda, primeiro leilão, ele já tem oportunidade. E na segunda é mais oportunidade ainda, só que todo mundo deixa para a segunda e depois a concorrência é tamanha que passa aí o valor da primeira praça e o cara, podia ter comprado lá na primeira oportunidade. Então, avaliem, jogue na calculadora. É lucrativo agora? Beleza, compra. Não fica esperando uma outra oportunidade que pode ser que nem aconteça para você, né? Então, ou venda direta, né? Você... No segundo leilão ele já era interessante, você não comprou esperando a venda direta. Sabe-se lá quando vai ocorrer essa venda direta, quando esse imóvel vai voltar, em quais condições. Então, assim, a oportunidade apareceu, galera, pegue, não fique esperando uma melhor que pode nem vir a acontecer, né? Aquela velha máxima lá, né? De vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Se o pássaro tá ali na mão, cara, segura e não deixa para pegar o que tá voando, que talvez você nunca consiga, né? Eliel Almeida falando sobre leilão de direitos. Vamos lá. No leilão judicial de direitos, onde o executado pelo condomínio é um espólio, o registro para o arrematante segue direto em seu nome ou tem que registrar antes o espólio? Excelente pergunta. Leilão de direitos é aquele leilão que você está comprando num processo judicial que quem está sendo executado é uma pessoa. E lá na ponta, na matrícula, quem está na matrícula é outra pessoa. Isso acontece aí nesse caso de espólio. Espólio faleceu o titular da matrícula, tem um procedimento ali de inventário e andamento. E o imóvel que você está arrematando, ele tem um princípio a ser seguido lá no registro de imóvel para ser registrado, que é o princípio da continuidade registral, o princípio da especialidade objetiva também. Então lá na matrícula do imóvel tem que ter uma sucessão. Se o imóvel é de A, para chegar a C, antes ele tem que passar por B na matrícula. Então, se o pai faleceu, o imóvel vai para o filho que é B, ele não pode, teoricamente, sair de A e ir para C. Teria que passar ali no meio do caminho por B na matrícula, para depois passar por C. Então, nesse caso aí de leilão de direito, pode ser que o registrador exija antes o registro do formal de partilha em nome dos herdeiros, para depois passar dos herdeiros para o arrematante. Muito cartório vai exigir isso. Agora, isso depende de um conceito da arrematação, se é ou não uma arrematação, aquisição originária. Se a natureza jurídica da arrematação é aquisição originária ou derivada. O que é isso? A aquisição derivada é uma compra e venda normal. O imóvel que você está comprando, existe um vínculo com o proprietário anterior, com a informação anterior do imóvel. Agora, em leilão judicial, em regra, a jurisprudência majoritária é que é aquisição originária. Você compra e rompe-se o vínculo com o passado do imóvel, com o proprietário anterior, com os ônus e gravames.
Só que é polêmico essa questão da aquisição originária. Tem estado que diz que é aquisição originária, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que você não vai ter problema para registrar. Tem estado que diz que é aquisição derivada, como São Paulo. São Paulo, provavelmente o registrador vai te exigir que primeiro você registre lá o formal de partilha para a propriedade passar para os herdeiros e depois passa a propriedade para você. Então essa é a regra. Aí vai depender do entendimento do estado. Rio de Janeiro a gente já arrematou, nesse caso mesmo aí era de espólio. O registrador, mesmo lá sendo aquisição original, o registrador pediu, falou, não, falta registrar o formal de partilha. Aí o que a gente fez? A gente voltou no processo, peticionou no processo, pediu para o juiz determinar ao registrador que registre a propriedade, tendo em vista a natureza de aquisição originária da arrematação no Rio. Agora, em São Paulo, se o registrador der pendência lá, provavelmente você vai ter problema, a justiça não vai te socorrer, porque lá o entendimento é diverso. Mas, em contrapartida, em São Paulo a gente já teve caso similar que registrou sem nenhum problema. Então, sim, no primeiro momento você, se é no Rio, se é um estado que você já sabe que é aquisição originária, beleza, sabe que não vai ter problema. Agora, se é um estado que não é aquisição originária, pode ser que dê certo, pode ser que não. O mais provável é que tenha aí uma negativa de registro, mas pode ser que o registrador aceite ali, não crie nenhum problema. É um caso aí a ser analisado de acordo com o estado. E pode ser que o juiz mesmo lá ele resolva a situação, pode ser que não. Em São Paulo eu acho mais difícil, né? Depende aí muito do entendimento do estado, né? Glaucia Figueiredo falando que o processo, em alguns casos, ele pode estar em segredo de justiça e não temos acesso. Perfeito, tem vários casos aqui. Normalmente quando envolve questão aí de família, né? De menor, divórcio, às vezes o processo ele está em segredo de justiça. É um impedimento? Você tem outras formas de obter o acesso a esse processo. A primeira delas é tentar entrar em contato com o autor da ação, lá o exequente, né? Ele tem maior interesse em que ocorra o leilão, que venda o imóvel para ele receber ali o valor. Então, você pode entrar em contato com o advogado do autor e pedir o processo, o inteiro do processo. Normalmente resolve. Ah, não consegui lá, o advogado não deu. Aí você pode tentar também pedir ao leiloeiro. Algumas vezes o leiloeiro tem acesso, porque ele tem que se manifestar nos autos, então ele entra lá, tem acesso ao processo, tem que peticionar, juntar editais, juntar intimações, ele tem acesso, pode ser que ele te passe. Em alguns casos você pode ligar lá para a vara e informar e falar que você é um terceiro, que tem interesse na relação jurídica, que você quer arrematar o imóvel, que tem que verificar se tem algum vício no procedimento e pede o acesso ao processo. Pode ser que resolva, pode ser que não. Então você tem várias alternativas para tentar ter acesso ao processo. Ah, não consegui ter acesso. Aí é um tiro no escuro, né? Pode ser que tenha algum vício no processo que você não identificou, porque você não viu, e pode ser que não tenha nada. Então aí é avaliar. Mas normalmente aí com essas três alternativas você consegue resolver essa questão, né? Mendes Regina perguntando o que é a expressão ad corpus. Ad corpus é uma expressão comum nos editais que diz que você está comprando o imóvel no estado que se encontra, que por exemplo, quando tem informação de área construída, o imóvel tem 100 metros quadrados de área construída. E essa informação ela é meramente enunciativa, não quer dizer que tem que ter lá precisamente 100 metros, pode ser que tenha 110, pode ser que tenha 90. Então quer dizer que você está comprando naquele estado e não cabe a reclamação, a não ser que seja algo muito discrepante, né? O edital diz que tem 100, você chega lá e tem 10, aí é algo que é desproporcional, mas é basicamente isso, assim, não se prender muito à medida, né? O edital diz que tem 100 metros, você chega lá, tem 98 e você vai reclamar. Não, aí é caráter ad corpus, né? Normalmente até 5% ali de diferença a justiça tem aceitado aí, que não caberia reclamação. Então ad corpus é isso, você está recebendo o todo ali naquele estado e qualquer diferença mínima ali você não pode alegar. Basicamente isso, né? Como funciona o leilão de direitos de propriedade relativo à herança, espólio? Já comentamos aqui, né? É um leilão de direitos, não é da propriedade. Você pode ter problema com o registro, ou pode ser que não, vai depender aí do estado em que você se localiza, do entendimento lá sobre a aquisição originária ou sobre aquisição derivada. Então depende muito de onde você está atuando, né? Motinha 23 perguntando qual é o investimento mínimo necessário para começar em leilão de imóvel. Aí depende, né? Depende do tipo de imóvel que você quer. Se você vai comprar à vista, financiado,
A Caixa tem a possibilidade de você financiar e dar apenas 5% de entrada. Então você não precisa ter todo o imóvel, todo o valor do imóvel. Você pode ter um mínimo ali para dar a entrada, 5% ou 20%, se for os demais bancos, e o restante para pagar as prestações. E você não vai pagar para sempre, você vai pagar por um período ali, talvez máximo de um ano, e vai vender o imóvel. Então você pode pegar um imóvel de valor muito mais alto sem ter necessariamente ali todo o valor. Você pode de repente ter só 30%, 35% do valor do imóvel total. Você compra ele com desconto, paga 5% de entrada ou 20%, vai depender do caso ali, paga as prestações, paga registro, paga o que for aí, mas você não precisa ter todo o capital. Então com muito pouco você tem imóvel aí que com você dá 5 mil de entrada e paga menos de R$1.000 de prestação e vende isso aí em menos de um ano. Então você precisa de muito pouco. Com 10, 15 mil reais você já brinca tranquilamente aí em leilão de imóvel, claro, imóveis de valores mais baixos. Se você quiser imóveis de valores mais altos, você vai ter que ter um capital mais elevado. Então falamos aqui de leilão de direitos, né? F. Mendes, imóvel em leilão judicial com valor muito abaixo do valor de mercado. Pode suscitar nulidade por preço vil? Então vamos lá, tem que ver o contexto, galera. Não é porque está muito baixo que é preço vil de cara, não. Tudo tem um contexto. Em regra, o CPC ele estabelece lá que o juiz vai determinar o valor da segunda praça, se é preço vil ou não. Se o juiz não falar nada, aí é a regra dos 50%. Agora, se o juiz estabelece lá que é 20% do valor de venda, o segundo leilão, isso vai causar um prejuízo para o devedor, tem algo aí desproporcional. O juiz tem algum fundamento para isso? Ele não pode botar o valor lá embaixo sem um fundamento. Se ele tiver fundamento, ótimo, aí é aceitável. Então, você vai ter que analisar o caso concreto. Por exemplo, a Justiça do Trabalho já é comum, né, é de praxe, que ela coloque o preço vil mais baixo ali, às vezes 30%, 40%, e não caracteriza preço vil, porque é entendimento que é uma demanda envolvendo questão de caráter alimentício, né? Um valor ali que a pessoa vai receber para seu próprio sustento, então tem que resolver um negócio rápido. Então na própria Justiça do Trabalho essa questão do preço vil, ela é relativizada, é mitigada, é claro que tem um limite, né? Então às vezes você compra por 30% e não é preço vil, ou 40%. A gente mesmo já arrematou um imóvel aqui que o segundo leilão começou por 25% e não era a Justiça do Trabalho. A gente rematou por, sei lá, acho que 37% do valor de mercado dele. O devedor lá alegou preço vil e o juiz indeferiu. Por quê? Porque tinha um contexto, uma situação ali fática. Naquele caso concreto é justificável. Qual era o caso concreto? O juiz já tinha levado ali a 4 ou 5 leilões por determinado valor e não teve interessado. Aí o juiz falou, tem que resolver isso. Nesse caso concreto aqui é válido começar com 25%. Então depende do caso concreto, não é uma regra cara crachá, abaixo de 50 é preço vil, não, galera. Depende, o juiz determinou outro valor? Determinou. É um valor razoável? Tem um contexto para ele determinar isso? Tem. Então aí, no caso concreto, o juiz vai avaliar. Então não é assim, cara crachá, abaixo de 50 é preço vil, não. Tem que ter uma fundamentação mínima. A Justiça do Trabalho ela é bem flexível, as outras justiças normalmente trabalham com 50%. Quando é algo abaixo de 50%, no mínimo ele tem que ter algum fundamento para levar por um valor abaixo de 50%, que pode caracterizar preço vil. Mas não é regra, cara crachá, preto no branco, abaixo de 50% é preço vil, não. Tem que avaliar o caso concreto, o contexto ali que levou o juiz a determinar aquilo, né? Dudu Drumers. Quando arremata uma casa, o inquilino não quer sair de jeito nenhum, como faço? Então, arrematou em leilão, tem um inquilino, primeira coisa, verificar o contrato lá de locação está registrado na matrícula com cláusula de vigência. Se estiver, você vai ter que cumprir o contrato. Você não pode tirar a pessoa de lá, porque a informação foi publicizada, ela vale contra terceiro, você vai ter que cumprir o contrato. Não está na matrícula. Aí você vai tentar negociar se o cara quer sair ou não. Normalmente, negociação amigável resolve. Aí, se você quiser manter o contrato, tu faz outro contrato. Se você quiser tirar a pessoa, tu faz uma tratativa ali, normalmente sai. Mas a pessoa não quer sair. Aí você vai ter que entrar para desocupação. E a ação, nesse caso, quando é leilão judicial que tem um inquilino, por incrível que pareça, a jurisprudência diz que não é ação de admissão na posse, é ação de despejo. Tem controvérsia, tem uma parte da doutrina que entende que não, mas a jurisprudência que prevalece é que você vai ter que entrar com uma ação de despejo para retirar o inquilino de lá. Então, ter cuidado aí que se você entrar com a ação errada, você pode perder a ação lá
e ter honorários aí, alguma coisa. Então, entre com a ação correta. Agora, pode ser que no próprio processo o juiz determine a emissão na posse com o inquilino lá. Pode, ótimo, seria ótimo isso. Mas assim, a teoria diz que seria uma ação de despejo nesse caso. Então, verificar se o contrato consta na matrícula e verificar também aí se a pessoa quer negociar, se não quer negociar, e se você vai tentar pedir no processo, você vai entrar com a ação de despejo, né? IS Consultoria Imobiliária, preciso de advogado para comprar em leilão ou somente se for preciso entrar, ou se for preciso entrar com emissão na posse? Então ele está perguntando se necessariamente ele precisa de um advogado ou só se for necessário para entrar com emissão na posse. Então vamos fazer uma divisão aqui. Tem leilão judicial e extrajudicial. No extrajudicial, pode ser que em momento algum você precise de advogado. Você arrematou e teve a posse amigável, você negociou com a pessoa e ela saiu. Ótimo, não precisa de advogado. Agora você arrematou, negociou com a pessoa não saiu, aí teve que entrar com a ação de emissão na posse. Aí precisa de advogado, no extrajudicial. Agora no judicial você não tem que entrar com uma ação para desocupação. No próprio processo o juiz vai expedir lá. Mas você, depois que arremata, tem que peticionar no processo, pedindo o andamento do processo, a expedição de carta, a emissão na posse. E para peticionar no processo, só o advogado tem a capacidade postulatória. Então, no judicial, necessariamente você precisa de advogado para dar prosseguimento. No extrajudicial, pode ser que você nem precise, arremate aí sem nenhum problema, né? Yuri da Bauxita, em caso de falecimento do executado, todos os herdeiros devem ser intimados do leilão. Então, quando tem o réu falece no processo, tem que ocorrer a substituição processual. Não pode andar o processo com o réu falecido. Então, tem que habilitar ali. Normalmente, ali vai ser o espólio ou os herdeiros. Se tiver um espólio com um administrador provisório, aí notifica o administrador provisório aí para participar do procedimento. Não tem nada ainda. Aí notifica todos os herdeiros. Deixou de notificar um dos herdeiros. Pode dar nulidade? Dependendo do caso, sim. Então tem que avaliar o caso concreto, né? Na venda direta precisa pagar a comissão do leiloeiro? Você só vai pagar a comissão do leiloeiro se tiver leiloeiro intermediando a negociação. Venda direta lá no site da Caixa, sem leiloeiro, sem nada, não paga. Agora, licitação aberta, que é outra modalidade, tem um leiloeiro intermediando, aí você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, né? Obrigado, família Smart. Se ficou alguma pergunta aqui sem resposta, pode mandar no nosso direct lá que a gente responde. Valeu, família Smart. Tenha um excelente dia aí, excelente semana. Fique com Deus. Foque nos estudos aí que o resultado vem. Um abraço a todos.